Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio hoje do Papo de Cripto começando. Vai ser top hoje porque é novidade e é surpreendente. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Mas antes de começar, uns recadinhos para vocês. Night in Love, quase, hein, Ciro? Primeiro, galera, se inscreva no canal. Curta o vídeo, então, ative os sininhos das notificações e compartilhe com a galera, porque vocês tenham certeza que vai ser muito legal, alto nível, vocês vão aprender demais. Fechou? Outra coisa, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Significa dizer que, independentemente do que a gente conversar, não quer dizer que o que se ganhou dinheiro, ganhará dinheiro. Outra coisa... Não. É o Fagner abrindo a água. Beleza. É o Fagner abrindo a água. Eu pensei que ele estava estralando nele e chamando a atenção. Estralando, eu também achei que era. Só por causa disso, o último recado da paróquia, como diz o Ciro, não é recomendação de compra que a gente for falar aqui. Então você estude, aprimore seus conhecimentos e se sinta à vontade em investir naquilo que você conhece. Beleza? Então bora. E se você tiver a intenção de nos ajudar nesse programa para que a gente continue desenvolvendo, nós vamos colocar uma chave Pix na descrição do vídeo e ela vai estar no meu nome, mas eu presto contas com certeza, tranquilamente para vocês. É apenas para vocês apoiarem o canal, para que o canal possa se desenvolver e caminhar com muita felicidade. Mas também, se não quiser doar, tá tudo certo. Assista, curta, comente e compartilhe. Fechou? Ciro? Valeu. Gente, vocês fazendo isso tudo que o Marcelo falou, vocês já ganham um lugar especial no meu coração, no ventrículo esquerdo. Tá garantido, ou no direito também, não tem problema. Mas tá a vaguinha lá. Chique. Pessoal, os recados dados. O nosso podcast hoje, a gente vai falar com um convidado que já veio aqui, mas ele voltou porque ele tá com informações fresquinhas da Bitcoin Conference de 2022 que aconteceu em Miami. Então eu vou relembrar o currículo dele. Ele já esteve aqui no episódio número 3. Se você quer ver esse podcast, vai lá no canal, na playlist podcast tá lá e tem os cortes também. Lá a gente falou de vários assuntos. Aqui a gente vai focar mais na conferência. Quem tá aqui de volta com a gente é o César Miglioranzi Cavini. Ele é formado em Economia, Física e Matemática, administrador na Clínica Memorial. Trabalha com engenharia biomolecular na Universidade de Boston. Então, esse é o currículo dele. César, obrigado de novo por estar aqui com a gente. E só um recado, agradecimento a São Pedro hoje, porque não está chovendo e o Fagner não vai ter muito trabalho para tirar o barulho da chuva. E ele é Jedi em tirar barulho, só quero ver ele tirar isso daqui, ó. Zoom. Mas agora ele fez uma carinha decepcionada ali. Bom, recados dados e a zoeira com o Fagner de costume feita. Fagner, você tá no coração, viu? Você tá fazendo assim pra mim, mas por dentro ele tá fervendo. César, obrigado por estar aqui de novo. Marcelo, obrigado pela parceria. Obrigado. O Fagner, como eu disse, tá ali. Valeu de novo, Fagner. Fica bravo, não. Eu queria que você conversasse com a gente. Eu sei que foram vários dias de conferência, se eu não me engano, 4, né? Com várias temáticas. O assunto hoje é mais contraído, acredito que você fale mais. Pra gente, suas impressões, o que o pessoal da alta indústria e os entusiastas raízes falaram também. Então, podemos começar, não sei, o Michael Saylor eu sei que teve lá. Sim. Deve ter comprado até mais Bitcoin durante a conferência e não conta pra ninguém ainda. Ou contou só pra mostrar pra galera. Também. E, bom, como que foi só? Por que você foi? O que deu na louca? O que você conta pra gente? Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite de novo. Essa história da conferência não foi nada planejado, né? Eu fui completamente de última hora. Eu sabia que sempre tinha conferência, mas tinha esquecido que ia ter esse ano. Tem todo ano, mas esse ano não ia ter na minha cabeça. Uhum. Aí, por acaso, esbarrei em alguém lá no Twitter falando: tô indo pra conferência, comprei o ingresso aqui, não sei o quê. Nossa, eu tenho que ir nesse negócio, sabe? E faltava 2 dias pra conferência. Eu vi isso de noite, assim, sabe? Nossa, ainda tinha ingresso pra vender na hora? Tinha. Que sorte. O problema é que o preço aumenta, né? Conforme você vai chegando próximo do início. E aí, eu lembro que era assim, eu vi isso numa noite. Na noite seguinte, já ia aumentar o preço em tipo 30%. Vixe.
Aí eu consegui comprar antes, né? Antes eu fui resolver passagem. Eu só fui com passagem comprada, mais nada. E o ingresso eu comprei quase que no meio do caminho, assim, né? Porque se você precisa do voo, né? É, Mas Eu comprei ingresso. aí. Como é que eu e o vou? ingresso é caro, né? Então, assim, quase que equiparável ao preço da passagem, o ingresso. Então você não pode só comprar o ingresso, sabe? Muito dinheiro que vai embora. Pelo menos o voo você tem que ter, né? Aí foi tipo numa. Acho que foi tipo uma quinta-feira que eu fui, alguma coisa assim. A conferência ia começar dali a pouco, sabe? Cheguei, tive 2 dias pra descansar assim e já tava lá na conferência. E como é que funciona? É uma conferência num galpão, num espaço público? Para quem não conhece, você pode dizer pra gente? Tem os centros de conferência, tem muitos, né, dentro dos Estados Unidos. Acho que em Miami tem mais de um. E esse eu acredito que seja um espaço meio que associado à prefeitura da cidade ou coisa parecida, mas deve ter alguma coisa privada no meio. É um espaço enorme. Geralmente eles são muito amplos, super modernos, tudo de vidro, assim. Não é só um lugar fechado. Tem vários lugares abertos e vários lugares para conferência, não? Sim, isso varia, né? Mas lá em Miami dá pra fazer um pouquinho mais disso, porque o clima lá é bom, comparado com muitos lugares dos Estados Unidos, apesar de ser muito quente, né? Mas lá tinha o centro de convenções, o prédio em si, né? Um prédio enorme, não é aquelas coisas tipo um prédio cheio de andares, 30 andares, deve ter 3, eu acho. E tinha essa parte interna que ficava dentro do prédio da conferência e tinha partes externas também. A parte externa foi mais um palco, tipo de show, que era muito show no último dia da conferência. Legal. E tinha também o Jardim Botânico, lá acho que tem 2 cidades ali, pelo menos, né? Muito próximas uma da outra, que é Miami e Miami Beach, que é uma ilhazinha próxima a Miami, né? Que é uma outra cidade. É considerado outra cidade. Lá nos Estados Unidos é muito fácil, né? Pra você começar uma cidade. Você se junta com 12 moradores, alguma coisa assim, contrata caminhão de lixo, a cidade montou, sabe? Mais ou menos. E aí tem Miami Beach, né? Que é outra cidade diferente, é outro estilo, né? Diferente de Miami, tudo. É bem mais praia, menos negócio, assim, é coisa mais turística e tal. E ali dentro dessa ilhazinha, né? Que é Miami Beach, tem um jardim botânico que por acaso fica grudado no centro de convenções. E esse jardim botânico também fazia parte. Ele tinha uma atividade lá, um evento daquele Cash App, que é fundado pelo Jack Dorsey, né, do Twitter, que eles usam muito Bitcoin e tal, que era uma caça ao Bitcoin. Você tinha que sair caçando dentro do jardim botânico, o código que você escaneava, ele te dava Bitcoin. Só que era só com o Cash App que eles faziam isso, né? Você tinha que pegar o aplicativo deles e escanear. E tinha, não lembro quantas localizações, mas era tipo, sei lá, 500 localizações ao longo de Miami inteiro que você podia achar código QR pra você ganhar Bitcoin. Você achou um? E eu achei, só que eu não consigo usar o Cash App. Você tem que ter endereço nos Estados Unidos, documento americano e tudo mais, então não... E as apresentações também tinha vários telões, assim, aparecia, sabe? O código QR tinha um cronômetro lá, 20 segundos pra você tentar escanear e ir embora. Ou seja, não era só para uma pessoa. Todo mundo que lesse o QR Code ganharia um satoshizinho lá, um percentual. Sim. E eu acho que tinha que tinha uns eventos muito grandes, com muita gente. Tinha um evento lá, não lembro qual que era, que alguém falou que tinha ganhado $25, assim. Escaneando. Eu não sei se isso é real, como é que funciona, mas porque eu não consegui fazer, né? Mas tinha. Eu sei dias? Só te cortando, eu sei que lá, você falou dessa questão de QR Code, eu vi, tinha um touro mecânico lá na conferência, quem ficava mais tempo ganhava uma unidade inteira de Bitcoin. O cara ficou 2 minutos e 40, ninguém bateu ele. E aí, se você não caísse, né? Você ganhava um prêmio, assim, razoável. Opa. Melhor que tentar a vida no rodeio de verdade. Muito pior que verdade. Ué. Fazer um desse todo ano, né? Nossa, eu tô lá, primeiro da fila, tentar ganhar um. 3 segundos depois. Não, cara, me dá esperança. Aí tem esses conferências sempre assim, né? Cheio de prêmiozinho pra todo lado, né? E esses aí sempre tinha alguma coisa que envolvia Bitcoin. E eram quantos dias são de conferência? Então, eu participei... E amanhã à noite? Era o... é que isso funciona mais ou menos assim. Tem a conferência principal e aí começa a pipocar na cidade um monte de eventozinho secundário, né? Que não faz parte. A Bitcoin 2022 ela é organizada pelaquela Bitcoin Magazine, né? Revista Bitcoin. Então, esse é o evento deles, né? Mas tem outros, por exemplo, tem aquela NYDIG, que tenta implementar Bitcoin com banco nos Estados Unidos, eles tinham um evento deles, privado.
A Swan Bitcoin também tinha evento privado. E aí vai meio que intercalando, né? Geralmente nos horários onde essa principal não acontecia, que era mais pra noite. Tinha dias que tinha coisa até mais tarde, um pouquinho. Mas basicamente era, sei lá, das 9 da manhã até umas 4, 5 da tarde. E aí no último dia que era show, aí nesse dia eu fui embora, né? Nem participei muito. Mas esse dia ia até de noite, assim, quase que virava a noite. Caraca. Você tem noção de quantas pessoas mais ou menos passam ou vão pra lá por causa da conferência? Não tenho. Não Muita sei. gente. E era assim... Miami é tipo a capital lá do Bitcoin, né? Lá nos Estados Unidos, um negócio desse tipo, né? Tem outros lugares que tem muita atividade da indústria de Bitcoin, como mineração e tal, mas me parece que para conferência, negócio, assim, sem instalar infraestrutura nem nada, Miami é meio que o point, né, da coisa. Você fala prestação de serviços no ramo. Talvez prestação de serviço, investidor, instituição, coisa assim. Entendi. Eles meio que se reúnem ali, parece, pelo menos pra essa troca profissional, sabe, de conferência, coisa assim. O Michael Saylor mora em Miami, né? Ele mora em Miami? Isso eu não sabia, não. Ele é de lá, né? A casa dele é lá e tudo. Que loucura. O prefeito lá de Miami, não sei quem, Soares lá, o nome dele, né? Mesma coisa, Bitcoiner, né? Lá de Miami e tal. Tem muita coisa assim lá. Eu não sei qual foi a pergunta que você fez sobre Miami. Não, se tinha muita gente, né? Se tinha muita gente, então. E parece que ali reúne muito fluxo disso. Até preço de hotel, por causa da conferência, sobe. De tamanha demanda, né? Ou seja, tem muita gente. Porque se fosse uma conferência pequena, não subiria o preço de hotel. Sim, e eu acho que também tem não sei se isso é só lenda, estereótipo ou coisa parecida, mas que é um turismo que tem um pouco de dinheiro, né? Que os caras compraram Bitcoin cedo, né? Compraram muito, tem muito dinheiro. Então, aí isso se traduz, por exemplo, também no preço dos ingressos, né? Tem 3 escalas de ingresso que você pode comprar. Sim. É o General Admission, que é não sei se a gente fala admissão geral, né? Tira a pista. Isso, é o mais básico, né, de todos. Sim. Você não tem acesso a nada muito exclusivo, você só vê alguns eventos e tal. Tem um que chama Industry Pass, que é tipo o ingresso da indústria, né? Que aí você tem acesso a coisa um pouco mais técnica da indústria de Bitcoin. Certo. E aí tem um que é o Whale Pass, que é o ingresso das baleias, né? Esse custava, se não me engano, quando eu olhei para comprar ali na véspera, $16 mil. Ô, louco. Ou o equivalente em Bitcoin, né? Hoje eu vi, agora já estão fazendo a pré-venda para 2023, tá $4 mil. Que isso. E aí você tem acesso a Nossa. tudo. E Aí até... você tem acesso a todos esses, mas um monte de coisa exclusiva mesmo. Tipo, o Michael Saylor tinha um Whale Pass no punho dele, assim, né? Esses caras tudo fica com Whale Pass. Eles além de ser palestrantes, eles também ficam lá. Então, só que aí meio que... Eles ganham. Eu não sei se eles ganham só, mas o que eu ia falar é que é meio que restrito. Eu sei que tava ele e o tal do Ricardo Salinas, né? Que é o homem mais rico do México e tal. Sim. Que também compra Bitcoin. Que eles ficaram zanzando lá pelo espaço da conferência, que era só standzinho, sabe? Gente apresentando o seu negócio e tal. E aí eu acredito que eles fecharam aquilo para os dois andarem lá, né? Pode ser ter restringido o público mesmo, faz sentido. Tinha outra... por exemplo, tem um outro paizinho, talvez isso que seja meio que em primeira mão, tem um outro paizinho lá que... Uma ilha lá ao redor de Portugal que tá para fazer Bitcoin Ilha da como moeda Madeira. legal. Isso. A Ilha da Madeira. E o presidente, eu tive contato com esse pessoal porque eu traduzi o livro, né, o Padrão Fiduciário. Sim. E um cara que estava envolvido com a publicação da tradução em português estava acompanhando o presidente da Ilha da Madeira lá. Nessa Legal. conferência, né? E eles ganharam o Whale Pass pra ir lá falar com esse povo, sabe? Cada um deles. Então é uma coisa bem, assim, restrita, exclusiva, né? Caraca. Pelo que você falou, então, pela quantidade do espaço, pelo tamanho do espaço, tinha, lógico, né, você mencionou a conferência principal, e das principais, qual que você assistiu? Uma que te chamou a atenção? Então, vamos entender o espaço, né? Pra a gente se localizar, porque eu fui acompanhando um pouco até pelas suas postagens no Instagram pra... Você deve ter visto que tinha cenários diferentes que eu postava, né? Sim, exatamente. Então, eu falei do que tinha do lado de fora. Sim. Que era meio que um campo aberto, um parquezinho e um jardim botânico, né? Uhum. Agora, dentro do prédio, lá todo de vidro, enorme, bonito, tinha o andar térreo, né? Que eu acho que tinha três palcos nesse andar térreo. Certo. E a ala de estandes, um pavilhão de estandes, né? Estandes de quê?
É tipo assim, você tem uma mesinha, quando é um stand bem básico, e você apresenta lá o teu negócio. Você fica lá pra pessoa vir falar com você, dar cartão, fazer networking. Entendi. É. Você tem um negócio Aí- e tá tentando vender Isso. lá alguma coisa. Aí tem os que só fazem por publicidade mesmo. O Cash App, ele tinha, não era um stand, ele tinha um vulcão no meio do pavilhão, assim, soltando fumaça e tal, que ele vendia drink ali só, fazer mais nada, sabe? Poxa, que louco. Tinha vários, tinha coisa que não tinha muito a ver com Bitcoin, tinha uns artistas lá, sabe, nos standzinhos. É porque tem essas coisas, né? Às vezes tem os artistas do Bitcoin, né? Que o povo compra só as coisas dele. Mas aí é bem simples, lá num canto, meio escondido, né? Tem uns que tem mais destaque. E, por exemplo, tinha um outro pavilhão lá de um serviço que tava ligando Bitcoin a mercado imobiliário. Eles tinham lá várias mesinhas, um pavilhão intermediário, assim, um stand intermediário, né? E aí você ia lá, pegava um cupomzinho, ganhava um café, código QR desse, sabe? Um negócio assim, né? É só pra você ir lá e falar com a pessoa de algum negócio específico. Por isso que eu acho que a conferência tem um valor excepcional para quem tá dentro da indústria, sabe? Você faz muito contato. Eu, como não trabalho mesmo, não minero, não desenvolvo software, nada assim, eu fico mais só que a conferência serve para mim mais para eu ter pegar um pouco do ambiente, sabe? Da evolução da coisa, assim, como é que tá, né? O que se passa nesse mundo. Porque fazer um contato com um minerador, eu só agora que não faço nada disso, não tem muito porquê, sabe? Vou chegar a falar o que com o cara, sabe? Vou ficar com o cartão dele, pôr na gaveta, nunca mais olho, né? Só pra falar, ó, tem cartão do minerador ali. Isso, não, nada a ver. Então tem o pavilhão de stand e tem 3 palcos, se não me engano, no andar térreo. Assim, tem palco pequeno, que é tipo um teatro pequeno, né? E tem palco muito grande, né? Tinha 2 pequenos e um gigantesco, que é onde tinham as pessoas que iam falar com o maior público, né? Tipo o Michael Saylor ia nesse, o Peter Thiel lá, o fundador do PayPal. E ele encheu esse aí, era uma coisa incrível, assim, eu não tenho noção do tamanho daquilo, mas Faltava lugar pra sentar. não tinha lugar pra sentar, e não é assim, é tipo, a fileira, o palco era tão grande que eles tinham o palco com a pessoa sentada, falando, várias telas do lado, tela monstruosa, né, gigante, e aí tinha meio que uma ala de cadeiras. Quando ficava muito longe para as cadeiras enxergarem, eles replicavam mais um monte de tela e mais outra ala de cadeira, assim, sabe? Isso. Ele encheu tudo até na porta de saída com gente em pé, sabe? Só nesse pavilhão, né? Então, esse era o principal, ele chamava o palco Nakamoto, se não me engano. Era o principal deles. Aí tinha o palco da mineração, o Mining Stage. Esse era bem pequeno, era bem mais técnico, né? Era mais o pessoal da indústria mesmo. Era muito minerador em escala industrial, falando, né? A minerador que tem ação que é vendida em bolsa, coisa do tipo. E gente do mercado financeiro. Isso que eu achei muito interessante, que eu vi lá que tava tendo muita conversa de mineração de Bitcoin com o mercado financeiro, né? Esse palco era um pouco mais restrito, um pouco menor. Mas você tinha acesso a ele também? Tinha. Tinha também. Esse era aberto ao público. Tá. O que era fechado era no segundo andar. Ah, sim. E tinha mais um outro no andar de baixo, que era o palco Gênesis, se não me engano. Vem do bloco Gênesis, né? Do Bitcoin, que é o primeiro, né? Sim. Esse era uma coisa meio filosófica. Era tipo assim, você falava sobre liberdade individual e Bitcoin lá no palco, sabe? Também era menorzinho. Esse eu não fui muito não, porque essas coisas já li muito, né? Não aprendi muito. Tinha mais um, aliás, eram 4 palcos. E tinha um palco, chamava Open Source, não sei, fonte aberta, código aberto, não sei. Que é só sobre programação, desenvolvimento de programação no Bitcoin. Que eles falavam primariamente de Lightning. Basicamente isso, né? Também era um pouco mais restrito. Eu fui numa coisa ou outra nesse também. A maior parte do tempo eu ficava entre o de mineração, o Nakamoto e o que tinha no andar de cima. Que eu comprei o Industry Pass, né? Que era o intermediário. Sim. Eu dei uma sorte tremenda com isso, que eu mandei uma mensagem no chatzinho do site lá. Falei assim, vocês não tem desconto pra esse negócio? Não, tá muito caro. Tá aqui, 15%. Eu ganhei, paguei lá. Economizei $300 no negócio. Só pela choradinha final. Então, né? Aí eu fui com esse, né? E esse dava acesso a um lugar no segundo andar que era o Enterprise Stage. É tipo o palco dos negócios, assim. Que aí variava o que aparecia lá. Tinha muita coisa diferente, mas era mais coisa nova. Tipo empreendedorismo, sabe? No Bitcoin, assim, coisa estava surgindo, né? E esse bem interessante. E Das conferências que você foi no palco principal, você assistiu quais? nossa, eu assisti acho que todas das pessoas mais conhecidas, assim. Qual que te chamou mais atenção?
Várias chamaram atenção por vários motivos diferentes. Ah. Esse do Peter Thiel lá, eu não imaginava que fosse encher desse jeito, sabe? Ele chamou atenção por causa disso. Ele tacou dinheiro no povo, né? Assim, é? Ele não tirou as notas de dólar, tacou assim pro Imitou o povo. Silvio Muito Santos. Isso. Não fez aviãozinho, né? Você jogou, né? Outra que encheu muito, mas muito mesmo, foi a do Jack Mallers, que é o cara que criou aquela empresa Strike, que foi quem criou as carteiras de Bitcoin Lightning para El Salvador. Active Wallet, né? Acho que chama isso. É, isso, um negócio desse jeito. E ele tava... porque ele meio que criou um histórico, né? Que ele chega lá e anuncia. Ele anunciou que Bitcoin ia fazer... El Salvador ia tornar o Bitcoin moeda legal, né? Todo mundo tava esperando um anúncio assim também. E esse encheu, mas encheu mesmo também. Só que não foi tanto que nem o Peter Thiel ainda, porque foi depois, sabe? Acho que o tempo foi passando e a gente foi indo embora, né? E aí ele anunciou lá uma coisa muito doida lá, que era os pontos de venda. Tipo, você vai no supermercado, tem uma maquininha de cartão, né? Sim. E esses pontos de venda lá nos Estados Unidos, é que nem aqui mais ou menos, que tem algumas empresas que controlam eles, né? Ele fez um acordo com uma empresa que domina 80% da maquininha de cartão de ponto de venda dos Estados Unidos. 80% de todas, tipo Walmart, supermercado, farmácia, Seria tudo. tipo a Cielo do Brasil. Isso. Domina 50% do mercado nacional. E tem algumas coisas além disso também, né? E pelo que eu saquei lá, eu não vi funcionando, não usei ainda, mas ele depois tem um vídeo dele fazendo uma compra real, né? Numa mercearia, um negócio assim. E você tem uma opção de selecionar na maquininha: crédito, débito, Bitcoin. Você aperta lá e aparece um código QR, e esse código QR pode ser lido por qualquer tipo de coisa que use a rede Bitcoin. Pode ser uma carteira, pode ser uma carteira com Tor, sabe? Super, ultra privado, não sei o quê. Lightning pode ser até um banco, por exemplo, integrado com Bitcoin. Se for um banco, aí é que tá a sacada, né? Do que ele fez. Você só vê depois que você escaneia saindo da tua conta real, por exemplo. Se estiver dentro dos Estados Unidos, você usa um banco brasileiro que tem integração com Bitcoin, sai real da tua conta e cai na hora. O Lightning, né? Instantâneo, como o dólar na conta do cara lá nos Estados Unidos, sem mercado de câmbio envolvido, taxa de câmbio, nem nada, né? Então você pode viajar com carteira de Bitcoin em qualquer lugar dos Estados Unidos, basicamente, né? Que louco. E também pode pagar em Bitcoin normal, mas você não encosta no Bitcoin, não necessariamente. É infraestrutura, né? Por trás da cena ali. É moeda corrente, né? Então, assim, efetivamente vira moeda legal, né? O Bitcoin. Sim. Aí usaria a estrutura do Bitcoin, mas pagaria com real. Isso. E receberia em dólar. Ele Para acoplou, né, a estrutura financeira tradicional de cartão de crédito na rede. E a rede faz a transferência de valor. Mas a interface com os dois usuários é ainda tradicional, né? Ele deve ter pelo que eu entendi, então deve ter algum pool de liquidez. A pessoa nunca vai ter Bitcoin, mas vai descontar o dólar. Tipo, compra no lugar e paga na hora. E eu não sei os detalhes disso. Não, eu também não sei detalhes. Só foi uma coisa que me passou pela cabeça. Tem que ter uma coisa assim, porque é assim que a Lightning funciona, né? Mas... Do Peter que você falou, o que ele comentou dessa indústria? Então, teve muitos desses caras muito famosos. Eu sei que você foi do coisa também do cara do padrão Bitcoin lá, eu esqueço o nome dele. O Saif Ad-Din Abu, né? Ele é lá do Oman, negócio assim. Não ele é árabe, que eu sei. Ele morou no Brasil já. Sério? Quando ele era pequeno, na época da hiperinflação ele morou aqui. Até a gente tava vendo de trazer ele pra falar aqui e tal, porque vai lançar o livro dele, né, em português, que eu traduzi. Aí, pra fazer um evento de lançamento. Que legal. Legal. A gente até conversou com um amigo meu, Léo, lá de São Paulo, que ele é dono da cervejaria Dogma, que faz a cerveja de Bitcoin, já viu? Eu comprei um. Então, eles têm várias, né? Ele tá falando que vai sair mais um tanto, né? A gente tava pensando em casar o lançamento das novas com o lançamento do livro, e fazer os eventos na cervejaria dele pra assinar livro, coisa assim, né? Aí sim. Só que tá um pouco devagar a edição do livro, já tá traduzido, mas tá sendo editado, revisado. Aí tem que ser impresso pra você poder assinar alguma coisa, né? Então, provavelmente vai acontecer mais pra frente no ano, mas ele já tá tudo certo pra gente colocar os livrinhos pra vender lá, fazer um eventozinho. A gente tava querendo ver se trazia o Saif, né, que a gente chama ele, pra falar nesses lugares e tal. Ele falou que vem, só que a gente tem que arrumar um evento maior ainda, que aí ele vem, que vale a pena, sabe? Que ele tem não sei quantos filhos, tem que trazer todo mundo, ele disse. Ah, é? Vem a família toda. Então a estrutura
puxada, né? Aí ele falou, vê que vocês conseguem. Se for um evento pequenininho só, aí não vale a pena, você concorda? Sim. Aí vê se vocês conseguem alguma coisa em São Paulo, Rio de Janeiro, então vamos ver, né? O que sai. Não, eu espero que dê certo. É. Tem que dar certo, porque não pode perder a oportunidade. Ele falou, eu gosto muito. Na próxima você não pode trazer teus filhos? Vem só você, né? Isso, mas ele tá ajuda um nascendo pouco. agora, no fim do ano, ele falou, só tá pra nascer. Aí Me não sei, ajuda um não. pouco também. Isso. Bom, não vai saber, né? Mas eu fui ver ele falar, depois eu fui lá, ele tava no pavilhão de stand, ele tava com uma mesinha lá, assinando o livro. Aí eu fui lá, falei com ele. Eu já tinha falado com ele por e-mail, né, só. Aham. Tem foto com ele, tudo. Eu vi que você tem foto lá com o Tom Cruise, ninguém Tom esperava. Tom Cruise Bitcoin. Uhum. Ai, meu Deus. Aquele lá foi um evento, desses eventos que vão surgindo, assim, ao redor da conferência, de um cara que chama Robert Breedlove. Isso eu não conheço. Ele vem do mercado financeiro tradicional. Ele começou a ler, estudar Bitcoin. Ele tinha um fundo de investimento. Aí acho que fechou o fundo e tal. Ficou só por conta do Bitcoin. E ele só escreve artigo meio que filosófico, às vezes até beira o teológico, sabe? Com Bitcoin. E aí eu, sim, tava na palestra, nesse palco Nakamoto, na palestra do Jordan Peterson, que é o psicólogo. Uhum. E tinha 3 moleques sentados atrás de mim conversando. Aí eu ouvi um deles falando, nossa, viu? Parece que vai ter um evento do Breedlove, não sei aonde e tal. E um deles falou, e aqui fala que tem um convidado secreto, né? Fala só, psicólogo clínico, não sei o que vocês não vão se decepcionar. Aí o outro falou, não, aqui eu ganhei o ingresso, é o Jordan Peterson, ninguém sabe, hein, não sei o que. Aí eu comprei o ingresso na hora, sabe? Ele falou lá, eu comprei na hora. Fui, era o Jordan Peterson, tava lá e tava uns caras que era igualzinho o Tom Hanks. Um monte de gente mandou mensagem, que é isso, Tom Hanks aí? Como é que pode um negócio desse? Tom Hanks não, Tom Cruise. Aí a minha mãe falou que na verdade era o Tião Cruz, né? Não era o Tom Cruise, né? Ai, meu Deus. Surpresas. Não, tá valendo. Mas ele era igualzinho. Ele falou que é comum brasileiro parar ele e perguntar se é, porque por algum motivo parece que o Tom Cruise é mais popular aqui no Brasil do que lá. Mas... não, nada não. Eu ia falar um negócio pra deixar quieto. Mas você comentou que as palestras são interessantes, mas Edu, nossa, esqueci o nome do presidente da PayPal lá. O Peter Thiel. Você achou que a palestra dele não... Então, tinha várias pessoas muito famosas do mercado financeiro, como esse cara aí. Tinha, por exemplo, um do Shark Tank americano. Como é que é o nome dele? Kevin O'Leary, ele chama um careca. E esses todos, Michael Saylor, tinha o Michael Saylor e a Cathy Wood, que é gestora daqueles fundos ARK, né? Que é super ultra tecnológico, sabe? Só investe em inovação e tal. Esses todos do mercado financeiro tinham um tema em comum, que era a adoção do Bitcoin daqui pra frente. Quem que ia comprar, sabe? Que era instituição financeira pesada, coisa do tipo. O que precisava para isso acontecer? Todos eles falaram uma variação desse tema, né? Mas tudo pro mesmo caminho? Mais ou menos. Alguns destoando? Não, é bem coerente, bem unívoco, assim, sabe? Vai tudo na mesma direção de falar que só precisa de regulamentação para que por exemplo, fundo de pensão. Se não me engano, estava lendo um dado que os fundos de pensão, aposentadoria, né, nos Estados Unidos, têm sob gestão 98 trilhões de dólares, só os fundos de pensão. E eles não podem comprar Bitcoin, porque no regulamento do fundo de pensão fala que só pode investir em ativos que estão, sei lá, negociados na bolsa. Bitcoin não é negociado na bolsa. Então não tem como eles comprar. Se eles alocarem, aí quem falava isso muito, Michael Saylor já falava isso, né? Mas esse Kevin O'Leary do Shark Tank falou também. E esses caras, geralmente, eles vão assim, a Cathy Wood fala, eles vão tipo, põe o pé na água para testar a temperatura, né? Eles colocam 5% do portfólio. 5% do portfólio de 100 trilhões, Sim. faz o preço do Bitcoin multiplicar por não sei quantos, entendeu? Vai multiplicar por 5, sei lá. E só tá esperando o sinal verde da SEC, né? Que é a CVM americana. Falar que esse ativo sei lá, pode ser negociado um ETF dele. Aí é Bitcoin dentro da bolsa, os caras vão lá e compram, o preço dispara, entendeu? Mas não tem um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não. Tem um negócio muito doido lá que chama, é um trust, é um Grayscale Bitcoin Trust. Isso não é um ETF. Olha, lá não tem então. Não tem. Tem no Canadá, Brasil Brasil né? tem, O Brasil isso foi um que eu dos tô aqui primeiros. imaginando. Brasil foi um dos primeiros. Mas é que o mercado, os Estados Unidos, o mercado financeiro americano é regulação pesadíssima, né? Banco lá nos Estados Unidos é um negócio jurássico. Assim, você não consegue depositar na conta de outra pessoa no caixa eletrônico, só na tua, sabe?
Não consegue fazer um depósito. Não, Né? aqui no Brasil é muito mais flexível essas coisas. Muito mais. Você quer fazer uma transferência, os TED, DOC, agora Pix, né? Lá é um wire transfer. É assim, se você pagar $50 para fazer a tua transferência, pode ser uma transferência de $50. Você ganha um tempo mais rápido, né? Te dão prioridade. E esse tempo é 3 dias para acontecer a transferência. Sabe? É uma coisa absurda. Super engessado. Jurássico, então. isso, quase. Arcaico, 3G. Tem alguns outros mecanismozinhos pra você fazer a transferência mais rápida, mas é outra coisa. Aqui a gente tá acostumado, por exemplo, faz o Pix, cai na hora, né? Que é liquidação lá dentro do Banco Central, né? Assim, na hora, né? Lá isso não existe. Por isso é que faz mais sentido ainda existir um negócio lá dentro que nem o Bitcoin, né? E você tem percebido lá que a intenção deles não é usar o Bitcoin como reserva de valor. É utilizar o Bitcoin como troca de mercadorias Como mesmo, moeda como mesmo? moeda. Lá faz mais sentido do que num lugar que tem o Pix, por exemplo, né? Que a pessoa já não vê o benefício da velocidade do Bitcoin, porque o Pix já é assim. Lá a alternativa é muito pior em termos de velocidade, né? Então, lá tem essa vertente, eu acho, mais forte do que aqui dentro, né? Que é que nem, por exemplo, o cara fez aí no cartão de crédito. Ele conseguiu que o Bitcoin agisse rápido o suficiente para intermediar, né? A transferência de cartão de crédito. Mas esse povo institucional, investidor grande, esses caras famosos, todos falam como reserva de valor. Que é comprar e segurar, né? Como o Michael Saylor faz, né? Não para de comprar. Porque para uns vai virar investimento, porque quanto mais também o Bitcoin for trocado por mercadorias, mais ele roda, mais rodando em tese, mais pessoas vão querer ter Bitcoin. Sim. E automaticamente para quem compra e guarda, vai aumentar o preço. Essa é, assim, se for para momento nerd aqui agora, a teoria austríaca, né, fala que uma commodity só vira moeda depois que ela teve uma demanda tão grande de gente que foi segurando, que fez o preço subir, que ela aumenta o valor de mercado a ponto de se trocar ela por alguma coisa, vender ela, né, em outras palavras, não afeta o preço. Ele tem que crescer o valor de mercado para isso. Uma transação não afetar, ele não ser volátil, né? Então, mas começa por aí, gente acumulando a coisa, porque ela retém valor, né? Lá eles chegam a comentar, eu lembro que o Ciro comentou uma vez, que ele leu em algum lugar dizendo que talvez vai chegar um momento em que um Satoshi vai valer $1. Tem perspectivas, eu acho que é muito otimista e tal, né? Porque o Bitcoin valeria 100 milhões de dólares, então, nesse caso. A Cathie Wood ela até falou da previsão que o fundo deles tem. Eu não sei se o pessoal conhece, mas a Cathie Wood, ela tem uns fundos que eles são conhecidos por serem extremamente agressivos e investir em eles chamam tecnologias inovadoras e disruptivas, em tudo que é palavra que não significa nada, você pode imaginar numa frase só. O cara quer fazer um negócio nada a ver, eu vi isso nele. Exatamente. Mas é bem isso, por exemplo, eles têm um fundo que é só tecnologia genômica, só genética. Tem um outro que é só tecnologia espacial, investe em empresa de foguete, sabe? Tem um outro que é genérico, tem um que é fintech e tal. Eu lembro que tem um de games, eu acho, também. Acho que tem. E eles compram muito Tesla, por exemplo, né? A ação da Tesla tropeça, o fundo deles despenca, né? Assim, desse jeito. E ela tem esse monte de previsão, um monte de coisa para tecnologia da Tesla, para um monte de outras coisas. E para o Bitcoin, a previsão deles, que é bem conhecida, é de que em 2030 chega a $1 milhão um Bitcoin. Pode acumular agora. Exatamente, né? Mas assim... Hoje tá valendo $40 mil. Ele não baixou de 40 hoje, eu sei que ele deu uma sangrada. Ele tá no suporte de 40, É. fica ali em volta daquilo. Mas se ele tivesse a $100 mil, seria uma multiplicação por 10, né? Então, se ele tivesse 50, seria uma multiplicação por 20. Um pouquinho mais de 20 vezes de valorização, né? Em pensar em 8 anos. Exato, não é ruim, né? É tipo 2.100% em 8 anos, né? É possível disso acontecer. De 2019 pra agora, ele saiu de acho que de $3 mil, não lembro agora, depende do momento também, pra 60 quando deu pico. Sim. Não é de se duvidar disso acontecer. Multiplicou por 20, né? Uhum. E os mineradores, na hora que você foi conversar, que você sentiu isso? Porque todo mundo fala assim, mineração. Lá nos Estados Unidos, eles fomentam a mineração. Porque parece que no Brasil, a gente tem a sensação de que se alguém quiser minerar alguma coisa, vai ser uma persona não grata aqui. Assim, não, o cara fica gastando energia do mauzão. Eles falaram muito desse tipo de coisa, né? Porque lá é sobre o gasto energético. Eu vi um gráfico hoje, até um gráfico desses de pizza, né? Que tava lá, o gráfico representa energia, o consumo energético global. Do Bitcoin, assim, se for fazer fatia de pizza, a porcentagem que ele consome, não aparece, é uma linha, sabe, no gráfico. É tipo 1% de toda a energia desperdiçada do mundo, que é 4% da energia total. 1% de 4%, é um decimal, sabe? É muito baixo.
Mas eles falam disso lá porque se eles querem que o capital de investidor institucional migre para o Bitcoin, que a gente estava falando de fundo de pensão, eles vão ter que não só se enquadrar em regulamentação financeira, que nem essas que falam que tem que ser um ativo de bolsa e tal, eles vão ter que também se enquadrar em regulamentação ESG, né? Que agora um monte de empresa, instituição, fundo só pode comprar com empresa ESG, né? Sim. Então eles tentam se enquadrar nisso, os mineradores, fazer energia renovável para minerar Bitcoin. Tinha naquele palco, para quem tinha o passe da indústria lá, tinha um cara, tinha um dia lá que era tipo Shark Tank mesmo, os caras tentando jogar ideia para alguém investir. Aí tinha várias pessoas no painel, tinha o cara do Shark Tank, tinha um outro fundador do Twitter, um cara que chama Bobby Lee, que é famoso aí no meio do Bitcoin, mais 2 mulheres lá, russas, um negócio assim. E um cara foi lá falar que ele tinha uma usina enorme no Kentucky de geração de energia com biomassa, ou seja, lixo, né? Então, é energia a custo zero, porque lixo é tacado fora, você não paga para adquirir a matéria-prima para energia. E ele queria investimento para aumentar a usina dele para minerar Bitcoin. Só que porque é limpo, entendeu? Então ele sabe que vai vir demanda pela mineração dele em específico. Né? Mas você acha que, por exemplo, não vai chegar no momento em que os Estados Unidos vai ter uma regulamentação forte, talvez, mas alguém vai para um outro país para minerar e lá ele consegue consumir a energia do país do jeito que ele achar melhor, sem ser necessariamente com base na ESG, e ele não vai sair na frente desse minerador que está pagando mais caro? Eu acredito que é mais ou menos por aí, porque o que dita, porque a gente está falando do minerador que tem sucesso, é um minerador que, por exemplo, vai abrir capital na bolsa e a ação dele vai ser comprada, as pessoas vão querer investir nele, né? E, assim, via de regra, quem tem sucesso nesse aspecto é quem gera dinheiro, quem gera lucro. Então, se o cara vai para outro país, abre o capital na bolsa e ele tá gerando muito mais lucro do que o outro que é ESG, eu acredito que o capital vai fluir para ele, né? Sim. Mas é que não tem como. Hoje em dia, dentro dos Estados Unidos, tudo tem que se enquadrar nisso. Até tipo aquelas coisas de um monte de requerimento doido, assim, do governo americano. Põe aquelas coisas de diversidade, né? Tem a porcentagem de não sei quantas etnias na empresa, né? Na diretoria da empresa. Tem esse tipo de coisa para ESG também. Você só pode investir em empresa que tem não sei quanto de energia renovável, entendeu? Se você tem que investir dentro dos Estados Unidos, a empresa vai ter que se enquadrar nisso. Não tem Então como. a tendência é que talvez, claro que é um país que envolve muito dinheiro, mas talvez às vezes haja uma migração também. Exatamente. Fala assim, se começa a apertar demais, eu saio daqui e vou para outro país. Mas tem um argumento em favor deles continuarem usando energia não renovável, que é esse de que usa muito pouca energia. É uma indústria que nem se compara a outras indústrias que são perfeitamente aceitáveis, né? É só questão de divulgar, mas aí que tá, é a guerra de mídia, né? De narrativa. Tinha essa questão também, que você envolve outros atores e a discussão amplia. Porque você também tem que pensar que tem um Estado nessa história. O Estado também não pode falar assim, se eu der muita trela pro Bitcoin, esse negócio começa a tomar corpo, as pessoas começam a utilizá-lo mais do que o meu dinheiro, e eu começo a perder o meu poder de normatizar dinheiro. Então eu preciso dar umas sabotadas ali, eu preciso criar uns problemas. E o impressionante nisso tudo é que o governo americano tem sido extremamente favorável ao Bitcoin, né? Por exemplo, os presidentes do Banco Central trocam, né? Cada não sei quantos anos. Banco Central americano. A mulher que era presidente anterior ao Jerome Powell atual, ela é agora presidente do Tesouro americano, tipo tesoureira. Janet Yellen, né? Ela saiu, acho que semana passada, ela falando, assim, você vê, só se for um deepfake, sabe, um negócio assim, ela falando, a boca dela mesmo falando, tudo que o Bitcoin é descentralizado, não sei o que, é bom pra economia, por causa de, sabe, esmiuçando a coisa toda, sabe? É incrível. Tinha senador americano lá no palco, nesse Nakamoto, falando de lei que eles estavam passando. A senadora chama Cynthia Lewis. Ela é senadora do Texas, se não me engano. Já tem leis regulamentando ou ainda não? O Texas, eu acho que tem alguma coisa porque assim. Porque é muito estadual. São leis lá, os estados têm muita autonomia lá nos Estados Unidos. Mas a CVM americana, a SEC, não é estadual, né? Ela é um órgão federal. Aí que vem o encrenca. Dos personagens que passaram lá, um que me chamou a atenção, que eu vi um negócio no Twitter, foi aquele que até o Satoshi menciona ele no white paper, o Adam, da Blockstream. Você viu alguma coisa dele lá? Adam Singer. Eu vi uma palestra. É esse que você tá falando? Não, o da Blockstream. Adam... Blockstream é aquela que tem os satélites. Isso, tem um satélite do Bitcoin. Um careca de óculos. Isso. Eu vi uma palestra dele que durou 2 minutos. Sabe que era só um anúncio que ele tinha pra fazer? Que justamente ele tava falando que a Blockstream tava fazendo uma parceria com a Tesla
para construir uma unidade móvel de mineração. Que já estão agora lá com um monte de container de mineração, né? Você não vem mais com um galpão assim e constrói um galpão. Você trouxe tem mobilidade para um container, e aí se acontece uma encrenca dessa de regulamentar o teu estado, você cata o teu container e vai para outro estado, entendeu? E aí já é tudo refrigerado, tudo junto. Só que ele tava fazendo uma outra que é painel solar. Isso eu acho que eu vi essa informação. Painel solar que é intermitente, né? O sol se põe, acabou a mineração. Só que tem que ter bateria ligado. E para isso ele fez uma parceria com a Tesla, e o outro investidor que entrou no meio foi o... Não foi a Block? Foi a Block, que é Square, que faz o Cash App. Que Isso. E aí eles vão minerar no Texas. Não sei, assim, só anunciaram a parceria por enquanto, que vai ser investido para desenvolver esse negócio. Captei. Se não me engano, Mas foi tipo 2 minutos e foi embora. Nossa, que sem graceza. Por que não falar um pouquinho? Essa empresa, Blockstream, me impressiona, sabe? Eu vi um monte de coisa dela, mas eu sei que ela tem uma hard wallet própria também. Eles têm muita coisa própria. Eles te alugam, essa é uma ideia que eu tive um tempo atrás, eles fizeram um negócio desse, sabe? Que é tipo um fundo imobiliário, que você compra para ter dividendo, né? Só que é de mineração, porque vai gerando caixa, né? Fluxo de caixa partindo da mineração. A Blockstream te vende, tipo, uma cota de mineração. E você vai recebendo, pingando na conta, né? O dividendo vindo de Bitcoin, né? Que legal. E eles tinha vários mineradores de capital aberto lá. Por exemplo, aquela Marathon Holdings, aquele povo enorme. Você olha o gráfico deles, né? Por exemplo, dessa Marathon, o Bitcoin a gente acha o máximo, né? Subiu 300% de 2020 até 2021, 2022. A Marathon, no mesmo período, subiu 8.000%, sabe assim? E eles, quer dizer, muito dinheiro envolvido, atrai muito capital, mas a Blockstream é maior em valor do que essas aí que tem capital aberto. É uma empresa gigantesca. Só que não tem ação, não tem nada, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Né? Ele optou propositalmente de deixar o capital fechado? Ele fala que sim. Pelo menos por enquanto. Claro que é uma pergunta meio tosca, né? Mas sim, as pessoas falavam de outras moedas lá, de outras criptomoedas lá. Mas era... Agora da Bitcoin, vamos conversar aqui de Ethereum. O Peter Thiel falou isso. O Peter Thiel deu uma faquejada lá com o Ethereum, assim, o povo deu assim, ele mudou o tom, sabe, da coisa. É sempre assim, eles falam assim, vou falar uma palavra suja aqui. O Ethereum, não sei o que, desse jeito. Mas assim, arrisca de vez em quando uma pessoa ou outra, mas aí você percebe que o público fica estranho, sabe assim? Não é muito purista, né? A má impressão vai de uma vez ali. Exatamente. Porque você fala, o que você falando aí? É bem isso mesmo. Eu não duvido. Você percebe que ainda mais que tem uma torcida nessa história também. Em que às vezes tem muita gente que gosta do Bitcoin ao ponto de ser torcedor do Bitcoin e repudiar qualquer outra moeda. Mas talvez até querendo quase que ir pras vias de fato com as pessoas. Eu gosto de Ethereum. Não, escuta aqui, xinga minha mãe, mas não fala que você gosta desse negócio. E começa. Bom. Mas é que eu acho que a ressalva é que esses tentam se passar por Bitcoin, né? Nessas moedas. Falar, isso aqui é o novo Bitcoin, sabe? Um negócio assim. Sim. Não tem como, né? Eles fazem outra coisa. Por exemplo, o Ethereum é contrato inteligente. Agora o Bitcoin já faz isso também, né? Mas ele é isso. O outro lá, o Polkadot, que eles falam, interoperabilidade de blockchains, né? Diferente. Bitcoin não faz isso, entendeu? Então, assim, acho que se o negócio é segregado fica lá no canto deles, tudo bem. Mas esses que tentam tomar o espaço, né, do Bitcoin, o cara desce a porrada. Eu vi uma tabela hoje, inclusive, foi bem interessante você falando nisso. Envolvia até a Polkadot que estava lá no meio. Falava desse sumiço que vai ter desses projetos alternativos num curto período de tempo. Aí realmente fez uma comparação boa. Pegou tipo a indústria tradicional de informática, tava tipo assim, Microsoft, Apple, qual outra trem mais tradicional? Google. IBM, Dell, HP, Lenovo, tal e tudo. Aí pegaram ela num lado da tabela. Aí do outro ficou tipo assim, Microsoft, Apple e IBM no setor de prestação de serviço de software. Eu não lembro se era isso exatamente, estou supondo. Aí depois pegou outro em relação a produtos. Aí tava lá Netscape, Google Chrome, Mozilla, Opera, Vivaldi também, que nem sei se existe esse navegador ainda. E aí depois no outro lado, Chrome e Firefox. Então tava mostrando que vai passar esse limpa na indústria de blockchain. E talvez sobreviva 2. Igual o sistema operacional do telefone, Android e o iOS. Avião, Boeing e Airbus. Acabou. Então eles estão prevendo que isso vai acontecer.
Tem um analista muito famoso de Bitcoin, o Willy Woo, ele faz análise on-chain, né? Ele tem um gráfico famoso, circula aí para todo lado, que é o preço de, sei lá, acho que os top 10 mil criptoativos, sabe? Um negócio assim. Como que ele evoluiu ao longo do tempo. Então ele começa de zero, que é quando lança, né, a moeda, e todos, exceto no gráfico dele, o Bitcoin e o Ethereum tendem a zero de novo. Todos, assim, então 9.998 volta para zero. É incrível. Caraca. Porque, assim, a gente também não tem uma noção. Por exemplo, a gente fala da Polkadot, Polkadot. Mas aonde ela está sendo criada? Exato, Às vezes fala assim, às vezes é na garagem de alguém. Uhum. Não tô falando que seja. Questão no da caso transparência, específico. né? Você não tem uma noção quem que tá desenvolvendo, quanto que essa pessoa gasta para desenvolver, quanto que ela tá recebendo para desenvolver. Todas E o essas fato informações dela depender disso, né? A rede ter depender suscetível exatamente a isso, de alguém. né? Uhum. Ou de alguns desenvolvedores. São, às vezes, é alguma pessoa que tem uma grande percentual, né, das moedas. Sim. E aí fala assim, então tá, metade eu coloco no mercado, mas metade tá comigo ainda. Mas você não tem da metade, de 40%. Uhum. Você junta com mais um, você vira 50% mais um ali, Sim. 50%. Ou despeja tudo no mercado, o negócio não vale mais nada, né? E você não tem essa informação. Quem é essa pessoa? Aonde ele está desenvolvendo isso? Qual é a equipe dele? Às vezes o site ele não tem tanta informação. Quanto é o custo mensal que ele tem com a equipe? Essa é a questão do custo ESG também, você pode colocar aí agora nessa. Qual é o custo mensal que ele tem? Então, todas as informações que realmente não aparecem muito. E eu tava vendo até o Michael Saylor comentando, ele falou assim, o Bitcoin só é o Bitcoin porque o Satoshi não apareceu. Exato, Esse é um risco do Bitcoin, né? O que vai acontecer se você vê as moedas do Satoshi serem transferidas para algum lugar, né? Eu não me recordo, as carteiras do Satoshi são identificadas? São, porque assim... Eu não me recordo mesmo de quantos tem em cada endereço dele. Eu não sei, eu sei que no total ele é o maior detentor de Bitcoin. Pessoa. Tipo, único, assim, que não é Ah, é? várias entidades juntas. Ah, sim. Eu tenho quase certeza dessa informação, mas... O que era que tava falando? Das carteiras deles. Não, antes Seria disso. o Bitcoin, que o Satoshi... Se o falou do Satoshi Michael voltar, Saylor. que ele falou... a vantagem do Bitcoin ter decolado foi o Satoshi desaparecer. Não, mas eu não lembro o que eu ia falar. Deixa pra lá. Pô, você vai lembrar. Você ia falar talvez que o risco é de se ele aparecer e movimentar as carteiras dele. Então, é porque assim, ainda tá num ponto, né, que a capitalização de mercado do Bitcoin é grande, nem se compara dos outros criptoativos. Mas ele pode cair bastante, ainda pode subir muito, pode ser volátil, não chegou naquele ponto de hipermonetização, né? E pode ser que uma coisa, que é um risco que a gente não sabe o que acarreta, é o cara que fundou o Bitcoin, sei lá, transferir o Bitcoin dele pra Coinbase e vender tudo, você imagina o que acontece, né? O que quer dizer isso? Primeiro que você fala assim, cara, esse cara existe ainda. Tá vivo ainda, né? Mas tem uma grande vantagem, que é o seguinte... era isso que eu ia falar. O Ethereum lá, né, ele foi pré-minerado. Aquela ideia de que o software do Ethereum foi liberado para as pessoas começarem a minerar e acrescentar Bitcoin aos endereços que são vistos pelo público. Mas antes disso acontecer, já tinha tido mineração. E ninguém sabe o tanto que foi, aquela coisa que você falou. Que o fundador do Ethereum já tinha moeda antes das outras pessoas poderem ter. E quanto que ele tinha, sabe? Ninguém sabe. O Bitcoin não, o software foi solto para todo mundo. E aí foi tudo sendo minerado às claras, né? Ele começou ao contrário. Com a transparência. O Satoshi, né? O Bitcoin. Então, só que ele acumulou bastante porque ele foi o único que sabia da coisa, mas já dava pra qualquer uma pessoa fazer. Né? Ele minerava sozinho, né? Minerava tô minerando aqui sozinho em casa, com com 10 minutos eu tô ganhando 50. Isso. O que eu posso fazer? Exatamente. Se ele Então, não tiver até hoje, né? Minerando. então tem um acúmulo, né? É o mesmo fenômeno que pode acontecer no Ethereum, o cara vir despejar. Pode acontecer que o Satoshi vir vender tudo, né? Mas a gente sabe quanto que o Satoshi tem, pelo menos, entendeu? O Ethereum, que é o segundo maior, tudo mais, ninguém sabe, né? Quanto que você pode vir despejar. Exatamente. Você sabe a limitação de moedas, quanto vai ter. E se ele não vender a parte dele, você sabe que aquilo lá... Claro que quanto mais o tempo passa, mais remota é a chance de aquilo ser movimentado. Ou seja, se daqui passar um tempo e não Ou não, né? movimentar... Agora eu tô pensando sobre... Já pensou? Porque às vezes ele espera o negócio crescer tanto que a venda dele não afeta o preço mais, entendeu? Pode ser. Mas aí vai dar um burburinho que todo mundo vai estar de olho. Falar, opa, movimentou. Mas aí pode ser tipo, todo mundo já usa Bitcoin mesmo, então o que importa? Só que pode ser que até lá, porque pensa bem, se ele for uma pessoa ou um grupo de pessoas, já tinha que ser uma pessoa grande, né? Uma pessoa crescida, formada, que sabe mexer com isso tudo mais, ou pessoas assim,
vai chegar nesse ponto, vai ser o quê? 20 anos? Esse cara vai estar com uns 90 anos de idade? Será que vai estar vivo ainda pra vender tudo nesse ponto? Não é possível né? que ele era um hacker adolescente. Né? Então, é uma criança, né? Não é possível. tem Eu como. tenho 16 anos, hacker adolescente, se vou for- criar uma se isso moeda. for, eu sou uma inutilidade na vida. Não, independentemente se o cara tiver 30, 40, 80, nós somos, porque o cara criou um negócio É absurdamente verdade. espetacular. Foi foda. Mas eu falo pelo seguinte, criar essa mentalidade, porque realmente ele falou assim, ó, eu tenho que criar um negócio, não vou ficar aparecendo, porque se aparecer vai parecer que eu sou dono do negócio. Vou aparecer por pouco tempo, na realidade, né? Nem apareceu, assim, né? Tipo, ele nunca colocou a carinha dele e não, tal. sim, não se identificando, que eu digo. É. Aí depois ele faz um negócio transparente pra todo mundo, aberto. Um negócio que, fala, que isso? É um negócio que não dá pra acontecer de novo, né? É. Ali foi uma coisa única, né? Que aconteceu, que tinha acontecido daquele jeito. Se fosse qualquer Porque coisa um diferente. detalhe que ele tivesse feito diferente dava zebra. O Jordan Peterson, né, o psicólogo que foi arrastado pra dentro do Bitcoin, né? Basicamente, ele. Por que ele foi arrastado? Você Então, sabe a história? foi uma coisa mais ou menos assim, ó. Até te cortando, desculpa. Foi o. Desculpa nós. É que o Jordan Peterson, ele ficou muito famoso na internet. Ele, se fosse colocar ele, por exemplo, no espectro político, ele é meio que liberal, meio que conservador, um negócio assim, sabe? E ele tem um monte de opinião que acaba sendo polêmica. Apesar de ser uma coisa muito racional, ele explica tudo, né? O povo recorta bomba na internet, né? Sai no jornal e tudo mais. E ele foi ficando cada vez mais famoso. E aí ele teve um episódio lá que acho que a esposa dele teve câncer. E ele afundou em depressão, começou a tomar, acho que Rivotril, sabe? Um negócio assim. Levou, acho que 2 anos pra ele se recuperar. E quando ele tava se recuperando, já tava no auge da pandemia. Aí ele começou a entrar em contato, por exemplo, com o fato de que o Banco Central tava imprimindo dinheiro. E que os governos estavam bloqueando tudo pra todo lado. Aí ele esbarrou em economia austríaca e viu um artigo de um bitcoiner lá, acho que chama Alex Gladstein. Sei quem que é. É um da Human Rights Foundation. Ele até fez um livro no Twitter, até perguntei se ia sair uma versão em português. Ele disse que já estavam trabalhando nisso. Chama... Você precisa de tradutor? Alex, se você precisar de tradutor, tá ali. Tem que falar inglês pra ele. Isso é contigo. parte é o inglês, certo. Essa parte Tá é bom. contigo. Meu inglês não é dos melhores, eu tenho que admitir. Não, essa parte é contigo. Ele disse que tava... Eu vou achar que como que chama o livro aqui? Peraí. Mas falando em livro, essa brincadeira que a gente fez, é importante a gente só contextualizar. César, fala que livro que é e você tá traduzindo ele para o português, é isso? Sim, O livro chama, em inglês, The Fiat Standard, que se traduz literalmente como o padrão fiduciário. E aí tem um subtítulo que é a alternativa a... Como assim? É como se explicasse que o padrão fiduciário é uma forma de dinheiro, uma forma de sistema monetário que escraviza as pessoas. Basicamente isso. Aí ele explica o funcionamento desse padrão fiduciário, que é o que a gente tem hoje, que é dinheiro sem lastro, né? Dinheiro de papel que só funciona à base de decreto. Isso quer dizer fiduciário, né? É por decreto. Dinheiro que vale porque o governo diz que vale, né? E ele explica o funcionamento disso, as consequências de um dinheiro desse, tenta analisar, por exemplo, os custos e os benefícios de uma forma de dinheiro desse. É uma coisa bem macro, sabe? Ele analisa esse sistema fiduciário em analogia ao Bitcoin, por exemplo. A gente que entende o Bitcoin já sabe que é um monte de ponto numa rede que transfere valor, tem minerador e tal. Ele identifica o que são os pontos na rede fiduciária, o que são os mineradores na rede fiduciária, como é que é a transferência, como é que é o processo. E aí ele faz uma análise, por exemplo, da tecnologia de transferência fiduciária. E aí ele vê que a eficiência dela é muito inferior à tecnologia do Bitcoin para transferência. É esse tipo de coisa. E aí ele fala dos impactos que uma moeda desse tipo tem na sociedade também. O livro é basicamente esse. E no final ele conclui com a previsão dele para esse sistema fiduciário. O que vai acontecer com isso? Vai quebrar tudo, explodir, todo mundo vai passar a usar Bitcoin ou não? Ele fala que não, né? Que o sistema fiduciário vai começar a se atrofiar cada vez mais, até que só quem quer usar ele mesmo vai continuar usando, porque tem a alternativa do Bitcoin que já cresceu tanto, né? Vai se tornar uma opção. E é esse livro que você traduziu. Você traduziu ele sozinho? Eu traduzi, sei lá, 85% dele. Eu caí de paraquedas lá no meio, assim, da tradução, sabe? Foi uma coisa que... Caiu de paraquedas já dominou o negócio. Então, é que eu falei, nossa, tem ninguém aqui, tipo aquela coisa, cheguei que era tudo mato, sabe? Assim, tem ninguém aqui, eu vou pegar isso aqui tudo, sabe? Só que já tinha outro rapaz que tava traduzindo e ele tinha colocado o nome dele, tem uma lista lá que você
fala quais capítulos você quer. Tinha colocado em alguns, eu pus o meu em todos os outros. Aí eu fui ninguém falar não, vou que levar. ele foi demorando. Ele trabalha com um monte de coisa lá, ele foi demorando. Eu fui traduzindo, conforme eu ia traduzindo, tipo, eu punha 5, meu nome em 5, assim. Eu traduzi os 5, ele não pôs mais nenhum, eu pus mais 5, fazer mais 5 e ia indo, sabe? Aí eu fiz, acho que, sei lá. 80% da obra. Acho que beirando os 90% dele. Introdução, prefácio, essas coisas tudo, né? Caramba. Aí O ele tá prefácio do revendo. livro é de quem? O É da do- segunda edição do Bitcoin Standard é do Michael Michael Saylor. Saylor. Esse é de um cara que chama... Qual o nome dele agora, hein? Aqui Ele... colocando um trator sob pressão, né? Pra lembrar aqui que traduziu. Se quiser pesquisar, é daquela firma NYDIG. Ele... Ross alguma coisa. Deixa eu pôr aqui. pera aí, pra não Essa passar em branco. NYDIG é uma firma que ela saiu de dentro daquela revista Forbes. Que a revista Forbes tem uma gestora de recursos também, fundo de investimento e tal. E essa NYDIG, esse cara aí, ele é o CEO dela e eles têm uma entrevista muito boa com ele na internet. E ele tem essa visão de levar Bitcoin para os bancos, sabe? Para você ter no teu banco conta corrente, poupança, conta Bitcoin, sabe? E ele escreveu o prefácio desse livro. E você acha que esse pessoal... Depois eu volto pra isso, mas vamos continuar o livro então. Pelo que você tá comentando, o autor do livro é um cara muito, sim, famoso e mega inteligente, né? Famoso, ele ficou famoso mesmo com o livro Padrão Bitcoin. E assim, ainda assim famoso no meio, né, do Bitcoin. Então, hoje em dia, lá dentro, tudo é muito conhecido. Todo né? mundo lá na conferência. Isso. Sai do lado do quem? Sim, tanto é que eu falava, às vezes, tava lá naquele outro evento que eu fui, e perguntava, ei, o que você faz? Como é que tá o movimento Bitcoin? Eu traduzi o livro do cara, nossa, que isso, me tirou uma foto aqui, esse negócio. É mais ou menos assim, né? Mas é pra quem tá no meio, né? Mas é que a didática é muito boa, sabe? Você pega, você lê, você entende muita coisa ali. E ele juntou um corpo de conhecimento que é o conhecimento suficiente, né? Necessário para você entender o Bitcoin. É muita coisa Não tá bem aparecendo explicado no lugar aqui. só. O sobrenome dele é Ross, é NYDIG, NYDIG. Ross Stevens, o nome do cara. Lembrou, pronto, foi mais rápido que eu. É Pronto, resolvido. Resolvido. verdade, né? Como é que é? O negócio dos fake news lá. É verdade esse bilhete? É isso mesmo. Ou seja, e você vê que nessa conferência, primeiro, você achou que valeu a pena ir pra conferência? Sim, eu acho que valeria mais a pena se eu tivesse dentro da indústria. E você acha, e isso que seria o ponto 2 que eu ia te perguntar, você acha que lá eles estão batalhando dia após dia pra criar essa mercância do Bitcoin e sistemas que o envolvam cada vez mais? Ah, com certeza. Você vê que esse painel, esse palco que tinha lá no segundo andar, né? Ele só tinha palestras, painéis de negócios, né? E muitos dos que estavam lá eram bancos, sabe? Tipo CEO de banco, falando lá. Por quê? Porque todo mundo fala, eles chegam lá e falam assim, os clientes todos vêm pedir Bitcoin pra mim e a gente não sabe como é que faz esse negócio. O que a gente faz agora? Aí eu tenho que ir lá, ler o livro do Bitcoin, entendeu? Aprender, chamar gente que mexe com isso, programadores, nerd e tal. E aí eles integram, faz uma ponte, né? Conectando o Bitcoin e o sistema financeiro. Esse carinha aqui? Isso, careca. Ele aqui. É. Ou fez o prefácio. Ele tem uma palestra muito boa na internet dele. E aí é banco, é instituição financeira que quer, porque o cliente tá pedindo como investimento. Então, assim, não é que as pessoas... Não tá mais sendo uma coisa totalmente contra a maré, sabe? Tá vindo pro Bitcoin coisa. Pelo que eu percebi, sabe? Você acha que essas outras criptomoedas, esses outros projetos, você acha que meio... Assim, isso é opinião pessoal, claro, tá? Meio furada? Eu acho. Ou você acha que tem alguns que falam assim, não, esses aqui são bons? Não, eu não gosto de nenhum particularmente. Eu vejo só, assim, no máximo, eles como uma forma de se alavancar o investimento em Bitcoin. Que, tipo, quando eles sobem mais, entendeu? Então é pra isso, né? Porque eu não vejo isso. E, assim, esse autor do livro que eu traduzi, ele fala isso lá também. Não tem, aparentemente, hoje, pelo menos, não tem o uso para um blockchain a não ser o dinheiro. Né? Para que você precisa de uma contabilidade pública, entendeu? Uma base de dados pública descentralizada a não ser para o dinheiro. Né? Os outros usos a que se propõe esse tipo de coisa, aparentemente você consegue satisfazer a maioria deles com uma base de dados concentrada.
Mas isso até agora, né? Vai saber daqui pra frente. Ah, sim. Não, sim, justamente até agora, porque, por exemplo, essa desconfiança, por exemplo, às vezes de outra não decolar, pairou sobre o Bitcoin um período, né? Uhum. De não vai dar certo, isso aqui vai quebrar. Até hoje. Até hoje tem alguns que falam isso, é bem lembrado. E aí você entra naquela zona, você não pode desconsiderar, você teria que observar. Porque, vamos supor, até chegar a 2140, que vai ser minerado o último, muita coisa acontece. É um espaço de tempo muito grande. Uhum. Mas eu também sou da opinião que, por enquanto, nada substitui ele. Sim. Isso eu concordo, realmente. E você comentou que agora o Bitcoin vai começar a fazer smart contract também? Sim, foi em novembro do ano passado, 2021, que foi... Porque o Bitcoin é uma palavra que descreve um monte de coisa, né? Uma das coisas que ele escreve é a coisa que você pode ter, que é o Bitcoin que você compra. Uhum. Outra palavra é a rede. Um monte de gente ligada pela internet. Só que todas as pessoas na rede têm outra coisa ali dentro que chama Bitcoin, que é o software que eles rodam no computador, programa. Esse software, que nem qualquer software do teu celular que vai atualizar, tende a sofrer modificações, né? As pessoas veem que aqui ou ali pode ser melhorado alguma coisa. Por exemplo, foi atualizado para ter aquele SegWit, aquelas coisas, um monte de melhoria que vai acontecendo, só que por ser descentralizado, tem um monte de gente que precisa consentir, né? O Bitcoin é consensual. Tudo que acontece na rede tem que ter o ok de todo mundo, né? Então, por ele ser consensual, é muito difícil de acontecer uma mudança brusca, seja ela grande ou rápida, sabe? Uhum. Então, essa atualização que aconteceu no fim de 2021, ela estava sendo gestada desde 2017. A atualização foi batizada de Taproot, né? Que é um BIP, Bitcoin Improvement Proposal número 2. Não sei quanto lá. Ele inclui, além de várias outras coisas de privacidade, a capacidade de se criar contrato inteligente no blockchain do Bitcoin. Mas o contrato inteligente usaria a Lightning. Não ou sei. o blockchain mesmo. Não sei. Não, porque você comentou dessa atualização. Opa. Eu lembro que eram 3 coisas. Isso que você falou do contrato inteligente, um negócio de assinatura para meio que compactar. O que vai no bloco, né? Isso, uma coisa assim. E a outra eu esqueci o que era. Era uma coisa relacionada ao endereço em si. É a privacidade. Isso, a privacidade do endereço, isso mesmo. E o que você falou isso, se não me engano, em 2016 saiu a Segwit e depois logo em seguida eles estavam trabalhando na outra. E aí tá realmente mais ou menos um período de cada 4 anos que parece que sai alguma eles coisa. têm que, todo mundo da rede tem que concordar. E assim, Sim. o estímulo é para que todo mundo convirja para mudança na rede, que não faça com que haja um fork, né? Que a rede vire outra coisa, que tenha o ativo nativo dela, que não valha nada, sabe? Então todo mundo tem muito cuidado com isso. As modificações são muito conservadoras, se puder falar assim, né? E elas tendem a melhorar. Então, assim, esse é o poder da arquitetura do Bitcoin ser muito descentralizado, né? As outras não são assim. Parece que o Ethereum, por exemplo, depende muito do Vitalik lá e querer fazer alguma coisa, sabe? Porque... Sim, não, e tanto é que vira e mexe, crava uma data para atualização do Ethereum sair, aí não sai. Aí mais 6 meses. Aí fala, não, vai sair. Aí não sai, mais 6 meses. E vai enrolando a galera só assim. Isso realmente acontece demais no Ethereum. Acho que só uma que realmente que cravou, que saiu, acho que em agosto de 2020, que era queima de token para ver se o preço dava uma melhorada lá. Mas aí também não é tão complexo essa. Isso realmente não é tão complexo. Pelo menos não muda o software em si, né? Acho que não. Não sei te dizer. Eu acho que eles mandam só para endereço que nunca mais fazem nada com eles, né? Você inutiliza a moeda só. Exatamente. E dessa questão de descentralização do Bitcoin, se eu não me engano, até preciso confirmar isso, a parte mais concentrada assim, dele é lá no GitHub, que é o pessoal que realmente modifica e disponibiliza depois para verificar. Tem outra fonte de concentração aparente São que eles falaram. pequenos focos de concentração. Sim, tem essa parte de desenvolvimento, né? De código, software, e tem a parte de mineração, porque é muito raro quem minera sozinho. Tipo, liga o computador na tomada, abre o blockchain cru, sabe? Pula dentro dele e vai minerar. Isso não acontece. Você se liga numa mining pool, que é um grupo de mineração. Até as mineradoras industriais se ligam nelas. Para juntar poder, né? Porque a mining pool é porque assim, tipo, você gasta energia antes de você receber o Bitcoin. Você não sabe se você vai receber. Pode ser que outro bloco seja validado mais vezes e ele continue para cadeia e o teu seja invalidado. Você gastou energia e tacou no lixo. E é bastante energia que você gasta. E se você passa um dia inteiro, por exemplo, não ganha nada, outro dia inteiro não ganha nada, você vai tendo prejuízo, você fecha as portas.
Uhum. Se você se junta no mining pool e o mining pool tem gente que ganhou aqui, outra pessoa ganhou lá, vai distribuindo a recompensa de acordo com o poder computacional que contribuiu para aquela solução que gerou a recompensa, você tem menos chances de absorver o custo total e quebrar assim, entendeu? E só tem, se não me engano, meia dúzia de mining pool no mundo. Só que, assim, é só meio que uma máscara, né? Porque o que importa mesmo é quem tá por trás minerando, né? Só juntam o poder computacional, mas é um monte de instituição diferente, né? Sim. E a concentração tá agora nos Estados Unidos, né? De mineração. Depois que saiu da China. Predominante. Na China ninguém sabia o tanto que tinha lá, né? Mas agora sabe que não tem mais. Pelo menos não legal, né? É, exatamente. Não, legal. Eu sei que no Cazaquistão também foram a galera, mas aí deu problema de queda de energia e aí tiveram que deslocar de novo. E eu acho que no Brasil daria pra minerar. Tem uma conta no livro que eu traduzi falando que precisa de pelo menos, acho que, uma energia. A energia. Mineração de Bitcoin é produção de Bitcoin. Uhum. Tipo assim, você imagina a produção. Entra um monte de coisa e sai um Bitcoin. Você minerou. O que entra? Computador, terra, você montar a tua usina de mineração, galpão, refrigeração, gente para monitorar e principalmente, depois você põe tudo, eletricidade, que é o tempo inteiro. O custo de eletricidade é o custo variável, né? Se for pensar em termos de negócio, Bitcoin, quanto mais eletricidade você usa, mais você tem de minerar, né? Menos você minera. A eletricidade aqui no Brasil, aqui em Poços especificamente, é abaixo de um limite que eles falam que é o limite que faz com que o minerador seja viável financeiramente, que é 5 centavos de dólar por quilowatt-hora. E aqui eu acho que custa menos, assim, eu vi isso sem querer na conta de luz esses dias, assim, não tem que começar a minerar aqui. É. Mas tem que pôr na ponta do lápis, sabe, pra saber, eu acho que dá certo. O limite, como é que é? O limite é 5 centavos de dólar por quilowatt? Hora. Certo. Isso, quilowatt-hora, né, medida de gasto energético. Aqui em Poços tava quanto mais ou menos? Você Eu tipo acho que 3? era... Acho que era tipo 40 centavos por quilowatt-hora, 48 centavos, um negócio assim. Se você fizer o câmbio, acho que, eu não lembro, dava menos. Esses números pode ser que seja mais do que 5 centavos, mas é por aí, tipo 5, um pouquinho mais, alguma coisa desse tipo. Sei que na hora que eu converti, eu falei, nossa, aqui a gente tá no lucro se a gente for minerar, sabe? Você fala do custo total que você vai ter. É, assim, o custo total envolve um monte de investimento, Sim. que nem empresa, você construi um prédio. Depois a operação, né, do dia a dia, só vai ter custo de eletricidade, basicamente, e dali um tempo você tem que trocar as máquinas, né? E esse custo, pra você operar no dia a dia, aqui a gente tá pra baixo, a gente limite. passou, Perto né? do limite, mas tá baixo. Tá baixo. E eu acho que tava bastante abaixo aqui, eu devo estar errando os números, assim, sabe? Na hora que eu vi que, nossa, como é que ninguém tá fazendo isso aqui ainda, sabe? O problema é o capital inicial para estudo, né? Mas pode começar pequeno, né? Liga no mining pool, compra um, depois vai ganhar, compra outro, vai indo. Não, sim, tem isso. Mas eu digo, pelo fato principalmente GPU, que tá certo, tem as máquinas específicas, mas GPU com uma forma de você começar mais barato, o preço disparou, né? Sim. Ó, os ASIC, né, que são os computadores feitos para isso, geralmente tinha uma empresa enorme lá, como é que chama? É tipo... Não, é o pool de Ant mineração. Miners. Ah, Eles fazem os Ant sim. Miners. Acho que os mais recentes estavam por volta de $3.000 um computador para minerar. Não é caro. Não. Perto do que todo mundo fala, que precisa de R$100.000. Acho que é Investimento pra você inicial. montar, né, a usina. Uma usina razoável. Mas pra você comprar um computador, é mais ou menos isso. Vamos supor, se eu compro umas 5 dessa, vamos pôr $15.000. $15.000. O dólar a... Vai dar uns 70 mil 70. reais. só nas máquinas vai quase 70% Mas se eu levar em conta 100 Aí mil tem de a capital pilantragem, inicial. né? Porque você vai ter que trazer pro Brasil. Paga o frete, paga o seguro sobre o frete, aí você tem que pagar imposto sobre o frete, mais seguro, mais valor. E aí o preço triplica, sabe? É, mais imposto, É, sei lá isso o é quê. verdade. Então, assim, não é bem assim, sabe? Não, eu fiz uma conta superficial. Você lembrou desses detalhes. Exatamente. Aí Não, você aí- já dobra o capital para 200 mil. E aí você tem que abrir uma empresa, enquadrar sei lá na onde, pra ver se o negócio vai. Não, e o detalhe, ia ser simples ou não? É. Regime de tributação. Exato, Mas aqui em Poços, eu andei falando com umas pessoas, tem um monte de gente que eu vi que instala usina hidrelétrica, tipo na fazenda, assim, sabe? Você compra uma turbininha, põe no rio. Não faz um negócio desse, bota lá o computador rodando. Uhum. Sei lá, pra mim pode ser viável, mas eu tenho que estudar ainda, né? Não sei. Tem que pôr na ponta do lápis os custos, principalmente. Porque... Mas, por enquanto, a alternativa que eu tenho, que eu acho que, do ponto de vista de investimento, você vê o Bitcoin subiu 300% naquele período. A mineradora subiu 8.000%, né? Vale a pena você investir na mineradora, no meu ponto de vista, né? Você pode comprar ações da mineradora, tem um tanto que é listado na bolsa, acho que Na Bolsa Americana, na Nasdaq. Isso.
Então, aqui no Brasil você teria que abrir conta, sei lá, na Avenue. Não alguma tem coisa assim. BDR, né? De mineradores. Não, ainda. acho que não tem. Coisa volátil, assim, é raro ter, sabe? É. A não ser que seja Tesla, sei lá, que é É. muito conhecido. Que é, já é pelo nome, não necessariamente Tá no pela. SP500, né? Agora, a ação da mineradora, acho que dentro do Brasil, pra você comprar, você tem que ter uma conta nessas corretoras internacionais, tipo Avenue, tem outras aí. Mas aí a gente, lá fora, a gente investe em compração. Tem um fundo de investimento de mineradoras, né? É de uma gestora que chama Valkyrie, né? Só investe em produto de Bitcoin, na bolsa, só cria produto de Bitcoin. E eles têm um ETF que vai reajustando a alocação dos maiores mineradores, assim, dos Estados Unidos. É muito interessante. Porque aí você pulveriza o risco, né? Sim. Minerador é uma empresa, pode quebrar, você não põe tudo numa só, né? Não, é que cai um raio naquele negócio lá, sei lá, né? Só Vai que que você não é ganha um bom menos. dia pra minerar aquele dia, né? Exato, Nevou e sei lá, né? É uma boa alternativa, né? Eu gosto. Mas Sim. é aquela coisa, né? Despenca, tipo, 90%, depois sobe 8.000%, assim. Ainda tá numa questão do risco alto. O ruim, às vezes, é o custo, né? Pro risco. Que eles comentam que às vezes queima muito a placa de vídeo e tal, e aí você tem você dá um azar capital de alto compra risco. um negócio, pum, perdi a placa de vídeo. Só, Mas negócios que envolvem maquinário tem esse problema, né? Em geral. Fábrica, por exemplo, né? Peça, porque as coisas são muito caras. Na clínica a gente tem esse problema. O contrato de manutenção é uma coisa absurda, né? Peça quando você comprar individual também é um absurdo. Verdade. Mão de obra pra trocar também, nossa. Ainda mais que a área de precisão médica, né? Lá é acelerador de partícula. Imagina, queima um negócio dentro do acelerador de partícula, quem que troca? Não dá, né? Isso é muito caro, tudo muito caro. Mas então, assim, faz parte do negócio, né? A manutenção. Tem que ver se o risco, retorno vale a pena. Por isso né? tem que pôr na ponta do lápis. Uma vez eu vi um vídeo, o cara tinha um banheiro desativado na casa dele, ele montou com placa de vídeo, acho que era até AMD, não sei porque ele não usou NVIDIA, mas enfim. Aí ele colocou um ar-condicionado debaixo das placas. E acho que ligado no máximo para refrigerar e o negócio foi indo. Esse era bem, assim, entre aspas, amador, mas você via que ele tinha... Ô, gente, me fugiu a palavra aqui agora quando é enfileirado, não é... as plaquinhas de vidro enfileiradas lá, bonitinho. E realmente tinha feito até um... Isso, obrigado, Fábio. Um hack de placa de vídeo. E aí colocou lá no banheiro desativado lá da casa, que parecia um ar-condicionado cravado debaixo das placas para resfriar. Esse minerador lá tudo conta aqui. Um deles separou porque estava esquentando demais o apartamento. O minerador, mulher, não aguentou, foi embora. ou as placas. Isso, exatamente. Olha, desculpa, essas placas têm um valor sentimental. Ele disse que tentou várias vezes, não sei o que. Quer saber? Larga a mão, juntou as coisas e sumiu, sabe? Nossa. Vários lá contando essas histórias. Bitcoin quebrando corações, episódio 1. Caraca. Você ia falar, Fábio? Não, é que o... Perdão. Assim, agora, o carro da mulher que foi trocado por uma GT 3060, eu até perdi um pouco. Assim, tem que colocar na ponta do lápis, né? A questão do investimento. Aqui no Brasil, por exemplo, que impostos, né? Que o consumo compensa, porém o equipamento não, o maquinário não, né? Lá foi falado, na convenção foi falado sobre a questão de sustentabilidade também, outras alternativas para se gerar energia para minerar. Sim. Foi apresentado lá outras soluções, ou então, melhor ainda, equipamentos que consumam menos. Equipamento que consome menos, não. Assim, é tipo mudança muito pequena com relação ao consumo anterior. Mas em termos de fontes de energia, sim, tinha muito disso, né? Por causa dessa questão de ESG, o povo tá focando demais em produzir formas de minerar sustentáveis, né? Então, muita gente falando de minerar com painel solar, coisa do tipo. Usina eólica também, tem gente que usa lá. E tinha esse cara que anunciou essa parceria monstruosa com a Tesla, né? Pra ter painel solar, armazenar em bateria e aí alimentar a mineração. Esse outro da biomassa. Eu vi que isso aí é quase 50 milhões. O quê? Eles vão gastar. Nada, Tesla? Painel solar. Vixe. Da Tesla. Ah, sim. Ele tirar o dinheiro do bolso pro outro, porque ele vai... Ele é
minerador, né, digamos assim, ele é um comprador de criptomoeda, Uhum. e ele vai ser um fornecedor das baterias para... Sim, é. É toda a indústria, né, auxiliar a mineração tá surgindo. E essa aí é nova, né? Foi a primeira que eu vi. Foi anunciado lá, né? Eu vi o cara do Twitter falando da Dogecoin. Que tem grande chance de se tornar a primeira moeda realmente viável, porque, sei lá. Ué, porque o Elon Musk agora virou CEO do Twitter, né? Quase. Aí, Quase que chegou lá. Aí ele quis dar aí puxar a sardinha. coloca lá a moeda de transação no Twitter, o Dogecoin, né? Aí tá o povo fazendo... E tinha muito lá, né, na conferência, o povo fazendo financiamento imobiliário com Bitcoin. Um monte de empresa começando a fazer isso. Aceitando. Você larga lá $100 mil de Bitcoin garantidos, que te liberam $100 mil, não tem aquela coisa de LTV, haircut, que eles liberam só metade, sabe? Nada assim. Você larga lá, o Bitcoin garantido vai pagando as parcelas. Só, sabe? Se não existir. Vou fazer um com Dogecoin agora, né? Larga o Dogecoin garantido. Aqui no Brasil, quem faz isso similar, acho que é a Whisper. Faz. Só que são montantes menores, né? Não dá É. pra você comprar uma casa, né, por exemplo. Então, eu não sei qual o valor do montante, eu sei que é realmente menor. E Tem que ter empresa com robustez financeira para conseguir, de repente, suportar uma inadimplência e uma Tem que ser queda um banco, do Bitcoin. né? Um banco tradicional, que tem uma capacidade grande de aguentar, né, um negócio desse. Vocês são especializados de nisso, né? aguentar o tombo. Porque recebe, por exemplo, 100 mil reais em Bitcoin, por exemplo, empresta 100 mil. Mas na inadimplência, de repente, os 100 mil viraram 50. Eles vão ter que suportar um pouco esse prejuízo contábil momentaneamente. E, assim, banco tem já, né, um histórico de se envolver nesse tipo de coisa, porque ele pega dinheiro de um. Sim, se o banco não faz reserva fracionária nem nada, pega de um, dá pro outro. Se esse aqui não paga, ele tem que devolver o dinheiro pra esse aqui. Então ele já tem que saber fazer isso, né? Sim. Então aí vem mais uma coisa, por que é bom ligar Bitcoin com banco, né? Fazer ponte. Sim. Falando em banco, lembrou do outro assunto. Lá, a Tesla com a Block anunciou essa questão, parceria com para minerar e tal e tudo. Da Ark Invest, que tem um investimento agressivo, ela deu foco. Qual que foi o spoiler dela lá em relação ao Bitcoin? Só em relação ao preço mais alto? Não, ela já tinha falado dessa previsão antes. Ela ficou conversando com o Michael Saylor no palco. Foi tipo, pergunta e resposta, assim, sabe? Ela meio que só participou da coisa ali. Ah, tá. Achei que Foi ela tinha nada muito comentado algo bombástico. além do que você mencionou mesmo do preço. Não. 2030. Ela me falou, tipo, coisa normal que eu sempre falo por aí. Ah, tá. Ela vem muito dessa parte de instituição financeira que pode comprar, né? Sim. Uhum. Caraca. O Michael... gente, fugiu o nome. O psicólogo clínico Jordan lá. Peterson. Isso. Tava falando dele. Tava falando dele, eu atravessei outra coisa no meio do caminho. Mas você falou, a pandemia arrastou ele pra Então, isso. aí E foi aí, assim, como é que deu o trabalho dele? Ele é canadense, né? Ah, tá, ele não é americano. Não, ele é canadense e aí ele ficou lá no Canadá. E lá no Canadá as restrições foram piores do que nos Estados Unidos, né? Os lockdowns, essas coisas. Isso eu vi mesmo. É. Foi tenso. E então, ele, como já era meio liberal, não sei o que, viu alguma coisa de um austríaco falando sobre isso tudo. E aí ele também viu alguma coisa de um Bitcoiner falando disso tudo e começou a estudar. Aí, de repente, apareceu em um podcast, que ele tem um podcast dele próprio, né? Ele com 4 desses Bitcoiner anônimos famosos, assim, esse Alex Gladstein, um monte de outras pessoas. E eles conversando, e ali ele já tinha entendido muita coisa do Bitcoin, ele chegou pra conversa entendendo, né? Ele já entendia o papel dele como uma alternativa ao sistema inflacionário, um monte de coisa. Dali, ele fez uma outra entrevista com o autor do livro, que eu traduzi. Que esse cara, ele, tipo, o livro dele foi quem convenceu o Michael Saylor a comprar Bitcoin, né? É muito persuasivo. Ali já saiu mais um monte de coisa, por exemplo, eles falaram de mineração. Dali ele entendeu essa possibilidade de... O Bitcoin, a mineração do Bitcoin, ela dá preferência para energia jogada fora, né? Porque é energia que tem custo baixo. Então, por exemplo, tem uns brasileiros que têm participação numa mineradora americana, chama Arthur Mining. Eles desenvolver tecnologia para minerar usando gás, metano, se não me engano, de campo de extração de petróleo que eles queimam. Porque eles têm que... Libera gás na hora que você minera, você extrai petróleo, que aquilo não pode ser usado para nada. Você não consegue gerar eletricidade, porque não consegue transmitir, é pouco, não sei o quê. Você só pega e torra o negócio, taca fogo. Esse gás, você fala, era aquela chaminha que ficava, por exemplo, aparecendo em plataforma de petróleo, queimando lá. Exatamente. E aquilo é energia. Sim. E aí eles começaram a minerar ali, aquilo é energia jogada fora. Não vale nada pro cara que tá extraindo petróleo. Ele fala, tá vendo essa energia jogando fora? Eu compro ela baratinho pra você. Mas eu compro, entendeu? Vai lá, minera ali.
Então, assim, eles têm que montar uma operação de mineração que você pode trasladar até o campo de extração de petróleo e colocar lá e extrair, né? Então, o Bitcoin, ele vai... Tipo, ele se realoca de acordo com os preços energéticos. É uma indústria que faz isso, né? Que é o que faz a robustez da rede também, né? E aí ele falou dessas coisas. O Jordan Peterson chega até no ponto de entender essas coisas, sabe? Assim, psicólogo clínico, mas ele entende essas coisas tudo. E ele entrou assim. Aí ele se envolveu também e começou a falar. Ele é muito famoso, né? Muito famoso. Aí ele fala contra o primeiro-ministro canadense lá, o Trudeau, que é todo cheio de inflação, um banco central também e tal. Aí ele puxa as coisas do Bitcoin quando ele vai descer a lenha nele, sabe? E ele entrou por essa, né? Meio que tava confinado em casa, viu a coisa, o circo pegando fogo, só esses caras do Bitcoin, economia austríaca que explicavam, ele entrou no toca do coelho, tá lá até hoje. Aí ele tava lá na conferência, né, falando. E a palestra dele foi mais voltada pra parte filosófica também, tipo de economia austríaca, repercussão do Bitcoin, até psicologia, né, das pessoas, coisa assim. Que louco. Ah, top. E aí, no evento que ele participou lá, que era esse evento meio secreto, ele e o outro, que era o Breedlove, Robert Breedlove, que é o do fundo de investimento, que largou tudo e tal, falaram também sobre psicologia e Bitcoin. Tipo, ele pegou a psicologia do Piaget, explicou como que isso leva à teoria austríaca, liberdade econômica, não sei o quê, como que isso leva ao Bitcoin, como é que é coerente o Bitcoin com psicologia, sabe? Muito interessante. Nossa, que ponte maluca. Nunca pensei nisso. Foi na hora, assim, não tinha planejado nada. A conversa foi virando pra isso e saiu. Foi entrando naquelas viagens, né? Foi de um insight. bate-papo. Exatamente, vai batendo papo. Foi um insight violento esse. E a palestra dele encheu lá na conferência, mas encheu, tipo do Peter Thiel lá do PayPal. Entupiu de gente. O que fazer? Eu cheguei antes até pra pegar uma cadeira lá na frente. Não dava. Alfa de carteirinha. É. Caraca. E tinha indústria brasileira lá? Alguma coisa de brasileiro que levaram pra conferência? Não vi. Nada? Nenhum rastro? Brasileiro você vê em tudo que é lugar, né? É, justamente. Mas Tinha não... um tradutor de livro lá. Isso aí. É. Não, eu sei. Mas tinha brasileiro participando da conferência que nem eu fui lá ver, sabe assim? Ah, sim. Aí você sempre ouve, né, os brasileiros ali no canto, os outros com a camisa do Brasil, assim, sempre tem, né? Mas apresentando algo eu não vi nada. Você não viu nada? Eu não sabia que de era. um palestrante ser brasileiro, ou ligação assim? Não, se tinha, eu não sabia que era brasileiro. Caraca. Foi, por exemplo, o hotel lá conseguia pagar em Bitcoin, o almoço conseguia pagar em Bitcoin, Dentro da conferência? conseguia comprar coisas lá com Bitcoin. Na maioria... Loja, né, comprar Bitcoin. Sim. Vai ter que ser uma coisa muito cara, né? Começa com o ingresso, né? O ingresso dava pra comprar. Mas ali dentro da conferência tinha... Lógico, você precisa comer lá dentro. Os caras que vão montar a barraquinha de hambúrguer lá não são bitcoiners, né? São dali de Miami, monta a barraquinha. Então eles não entendem da coisa ainda, né? Então nesses casos não tinha como você gastar, né? Mas tinha muita coisa que dava. Você vai comprar um chapéu, não sei do que lá do Bitcoin, você paga com Bitcoin se quiser, né? Mas eu não vendo meus Bitcoin por um chapéu nunca, sabe? Nossa, só um refrigerante, um chapéuzinho. Custa nada. Mas aí que tá. Quando tinha gente vendendo coisa com Bitcoin, você tinha um desconto se você pagasse com Bitcoin. Então, o livro, por exemplo, o cara lá que traduziu o livro, ele vendia por dinheiro ou Bitcoin só. Se fosse Bitcoin, era um pouquinho mais barato. Os ingressos da conferência também, se você paga com Bitcoin, é um descontão. Um monte de coisa assim. Pra justamente fomentar essa Porque troca. senão ninguém vende, você acha? O negócio do Bitcoin, quem comprou com Bitcoin? Ninguém. Como assim? Exatamente. Só um lá, às vezes, né? Alone lá. Hotel não... Pelo menos eu não soube de um hotel da conferência, sabe? Então eu não sei se teve. Mas o ingresso para outro evento que eu fui lá depois com o psicólogo, também comprei com Bitcoin. Mas aí anunciaram lá que você pode, né, agora. Maquininha de supermercado, maquininha de cartão, né, de farmácia, pode agora pagar com Bitcoin, né? Foi anunciado na conferência. Top. Top mesmo. Tô tentando processar tudo isso. Principalmente essa questão da maquininha. Foi uma jogada violenta. Aqui dá pra gente fazer um negócio desse quase já, né? Tipo, tem aquele BIPA que você compra com Lightning e tudo. Você
tem uma carteira que bipa, né? Sei lá, tem Bitcoin, você faz ele virar real, faz um Pix pro teu banco, sei lá, uma coisa assim, paga. Uhum. Tranquilo. É porque a porque gente agora tem ele Pix. tem a conta, né? É que a gente tem Pix, né? Mas lá não tem. O Pix aqui realmente deslanchou muita coisa. Acho que até passou o cartão de crédito. Eu tinha visto um gráfico, Sim. eu tava muito próximo, assim. Era um negócio bem louco. Uhum. Uma Perguntas? maravilha. Nossa, eu tô satisfeitaço. César. Wagner? Foi. Mais Tranquilo, alguma coisa eu da tô- conferência, não? Uau, não sei, alguma coisa que você lembra agora e É. queira falar. Fica à vontade. Nossa. Ah, não sei, vocês precisam ir perguntando, que senão eu não lembro. Assim, não. Ah, então eu lembrei do negócio, daquele... uma alternativa talvez seja para baratear o custo, um resfriamento. Colocaram um container com água para minerar. Sim, Você acha que isso vai se popularizar? Até porque, antes de eu ver isso, eu lembrava que a Microsoft, principalmente, estava tentando liderar, colocar data center no meio do oceano para aproveitar as águas geladas para resfriar. Uhum. Você acha que isso vai decolar? Então, é que é uma... Eu não entendo exatamente do porquê que é bom usar água pra isso, sabe? Mas pelo que eu percebi, assim, o espaço que você usa pra você refrigerar com água, tipo tubinho que vai circulando, né? Parece que é mais fácil, inclusive, pra você fazer a coisa modular, o container inteiro. Ele já vem com espaço pra você colocar o minerador, você põe o minerador e já tá com a refrigeração pronta, sabe? Então eu acho que é muito mais pela conveniência. É esse Zantminer que fabrica, se não me engano. Entendi. Eles que fizeram isso lá. É, tinha um lá pra gente entrar dentro, ver lá. Ah, é? Uhum. Que legal. Vira quase um radiador. Uhum. É, É bem lembrado. igual o trocar as ventoinhas do computador pelo sistema de água também. Uhum. Tá? É exatamente isso, é água que resfria um computador. Então, assim, é mais eficiente, mantém a temperatura por mais tempo, não tem a variante, né, de temperatura. Porque a ventoinha, ela só aciona quando esquenta. Uhum. Quando você tem esse modelo de radiador, digamos assim, Sempre. ele sempre mantém enchido, igual o Nunca, carro. nunca esquenta, né? Igual o carro, sempre fica a 90 graus ali. Uhum. Não passa disso. Uhum. Eles usam isso para usina nuclear, né? Uhum. Os Sim. caras usam isso? Usa Ah, água. Não, sabia que usava extremamente água, água. mas não sabia o motivo assim, então... É porque fala? fica rodando a água, por isso que normalmente é no mar, né? Porque vai recebendo água Direto. direto. Ah, saquei a ideia. Tem que minerar Bitcoin com energia nuclear, né? Aí sim. São as duas coisas que eu gosto de investir, Bitcoin e urânio, sabe? Juntar os dois aí sim. Aqui o urânio aqui tá do lado ali em Caldas, né? Então, mas não pode. O Brasil não deixa pode ninguém que não mais. seja o governo mexer com energia nuclear. Monopólio exclusivo é da União, não é? Uhum. É da União. Eu recordo Fazer um disso. acordo com Angra, né? Eles querem É. minerar Bitcoin sozinhos. Isso. Você acha? A Petrobras vai usar o excedente de energia desperdiçado nas plataformas também, para minerar. A Então, Petrobras pode usar o Red Dragon deles lá. que é isso? O computador que eles trocaram lá. O que é isso? Tá? É o supercomputador da Petrobras. Ocupa andares. É andares, não é, Wagner? De espaço. É gigante o negócio. É só processador e GPU. Não tem uma telinha. Uai, você não viu lá na Ucrânia um tempo atrás, antes de ter essa loucura toda, que tinha uma usina nuclear que tinha computador muito potente também. E pegaram os guardas noturnos que punham os computadores para minerar Bitcoin. Pegaram eles assim, o governo ucraniano catou os Bitcoin tudo também, você acha? Ficou para eles. Já que vocês pegaram, agora é meu. Confiscaram, né? Pra pagar o custo, né? Nossa. Pensa, Sacanagem. uai, tá lá o computador dando sopa lá. Só vou desviar um pouquinho aqui, É. ó. Fico vendo televisão o dia inteiro ali. Deixa eu minerar um pouco enquanto isso. Então, Caralho. Nossa, Aí foi top. apresentado algum supercomputador lá, fora aquele que você falou desses de 3 mil? não. Supercomputador, não. Geralmente o que eles fazem é usar um monte desses, né? É que esses são especializados só pra isso, né? Então, tipo, você liga eles em série, assim, né? É o hack. Que eu tenho esperança que lance uma coisa mais compacta, que seja potente, não é possível. É o do tamanho de um CPU desse aí, né? É. Só que aí liga tudo em série. Aham. Fechou? Show. Queimar ele. São sim. Sua esposa não pode sair de casa, Fagner, pelo fato de minerar muito, começar a esquentar lá. Agora no também. inverno não tem problema. Ah, não. Aproveita. No inverno é tudo de bom, né? Foi pra minerar foi em pé, no pé da cama. É isso. Aí o barulho, né? Nossa.
Eu comprei aqueles. Esqueci o nome, aquele tampão de ouvido lá, que vai lá no tímpano do negócio. Dorme sossegado. Fechou então? Maravilha. Então, é isso. Fagner, mais algum? César, obrigado. Obrigado. Imagina. Vai estar convidado. Na próxima vez que você vier aqui, você pode pedir música. Ah, tá bom. E pode xingar também da próxima. Pode né? xingar também. Pode xingar também. Tá bom. Você quer deixar seus meios de contato, alguma coisa em relação à clínica, serviço, outras coisas? Aí você pode falar para aquela câmera. Bom. Meio de contato, seu rede social, tudo isso. Eu Fica à vontade. costumo usar muito Twitter e Instagram. Só que eu coloco muita coisa que tem a ver com o assunto. Bitcoin. É César M. Cavini. Só isso. @ César M. Cavini. Tem o Twitter com o Soletrar, Instagram? né? CESARM Cavini. CAVINI. Twitter e Instagram, tudo igual. Não, show. Fechou. Então, Ah, na o próxima arroba vez, é um só. Quando lançar o livro, você vem pra cá. É verdade. Também. Mas Tem você pode ir na cervejaria lá em São Paulo, claro. Sim, Mas vem aqui também com a gente. claro. Pra gente conversar sobre o livro também. Lança o livro em NFT, depois lança o físico. Nossa, se o autor do livro ouvir isso, ele nunca mais deixa eu chegar perto do projeto. Vai fogo no parquinho aí. Tá louco? Só para finalizar, falando do livro, tem alguma previsão mais ou menos de quando vai sair? Então, Ou a depende da- tradução tá a- pronta, né? A tradução do inglês para português. Ah, Revisão, aí você tem que rever, né? Tudo que Sim. você escreveu. Metade tá feito, mais ou menos. Não é você que faz. Não, preferencialmente outra pessoa. Se a gente não conseguir Sim. ninguém, aí... E a outra metade ainda falta. E aí, depois disso, tem que colocar tudo no formato para ser impresso, né? Tipo a página, diagramação. Aí, depois disso, a editora imprime. Manda Já tem pra cá. editora? Ainda não. Não tem editora. A gente tá pensando, falando com algumas já, mas ainda não tem uma certa. ainda não, fechou. Não. Show. Marcelo, é isso? É isso. Pessoal, posso encerrar então? Claro. A gente fica por aqui hoje. Esse episódio sai terça que vem, né? Isso. Já na terça que vem. Amanhã, não é? Manhã! Sai amanhã. Sai Ótimo. amanhã não, sai até hoje, né? Que eu tenho esqueci. Não, tarde demais. Não, perdão, não é confusão. Sai amanhã, inclusive. Então, é isso e isso é tudo, pessoal. Falou, até a próxima.